Amigas e amigos, nesta guerra ideológica, essa guerra midiática de ódio de classe que a direita e os golpistas movem contra a democracia, contra o Brasil, contra os brasileiros, alguns ditados vão se materializando. Eu falei aqui no vídeo passado desta frase atribuída a Otto von Bismarck, de que nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante a guerra e depois de uma caçada. Tem também aí os ditados populares que dizem que não se deve dar pernas longas para ideias curtas, contra fatos não argumentos. Tem também a frase do Goethe de que as pessoas tendem a colocar palavras onde faltam ideias. À medida que se aproxima a condenação do Lula em segunda instância, essa guerra midiática se intensifica e esses recursos goebbelianos, nazifascistas, de marketing nazifascista, de esvaziar de conteúdo a opinião, a chamada opinião pública, eles esvaziam, enfiam a opinião privada, depois manipulam como se fosse opinião pública. Isso se intensifica. A mídia está cheia disso, de adjetivos no lugar de substantivos. Quando não tem fatos, eles apelam para a adjetivação. Eu peguei aqui alguns exemplos que ilustram bem isso que eu estou falando. Começa por um editorial do jornal Estado de São Paulo, né, alguns fatos aqui. O editorial é longo, carregado de adjetivos, sem nenhuma substância, sem nenhum substantivo. Começa aqui dizendo que os petistas, olha aí, o adjetivo já começa assim: querem mesmo fazer crer que o Brasil está às portas de uma convulsão, talvez, quem sabe, até mesmo de uma guerra civil, manipulando essa frase infeliz da Gleisi Hoffmann, de que se o Lula for condenado pode morrer gente, né? Eles manipulam de maneira impiedosa as coisas, né? E o Lula não tem nome, é chamado de Demiurgo de Garanhuns, esse é o preferido deles, todos os editoriais têm isso, para dizer é um pau de arara, um nordestino, um Zé Prego, um Zé Mané que vem bater aqui às portas do poder. Né? Ou então é o senhor Lula, de maneira pejorativa, e, entre aspas, o maior líder popular da história do Brasil, e vai por aí afora. Né? O Merval Pereira, sempre falo dele aqui, é importante, a gente não perde nada prestando atenção no que ele diz, porque ele é o porta-voz dos Marinho e o ideólogo desse submundo lavajatista, que ele vai na mesma linha, que ele diz aqui: se o grande líder se considera em condições de atacar os juízes, por que seus seguidores não se sentiriam liberados para dizer as besteiras que vem dizendo nos últimos dias? O Lula ataca os juízes, né? O grande líder fala besteira, né? É isso. Puro adjetivo. Qual é a correspondência, a ligação com a realidade que esse tipo de frase tem? Né? Faz exercícios de futurologia, dizendo que o Lula pode perder ou pode ganhar as eleições se for candidato. Quer dizer, a máxima do conselheiro Acácio, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? E diz aqui, literalmente: e se ele perder no primeiro ano? E se ele perder no primeiro ou no segundo turno? Estará desmistificando a si mesmo. Se ele perder no primeiro ou no segundo turno, deveria ganhar o Prêmio Nobel de Literatura por formulação tão brilhante. Ele vai perder quando? Se ele perder no zero turno, no quarto turno, no quinto turno, e ele vai se desmistificar a si mesmo. Olha até onde vai o grau de manipulação. Tem um outro rola-bosta, né, para usar a frase do Leonardo Boff, se referindo ao jornalista Reinaldo Azevedo, que é um tal de Ascânio Celendes, que foi diretor de redação do Globo, que a coluna dele é de alto a baixo com o sentido de esculhambar o Lula. Agora o título é uma manipulação de mau caráter, jornalismo de esgoto de mau caráter, que diz aqui que, o título diz, né, que Lula já perdeu na segunda instância. É uma dupla interpretação, ele se refere a um processo que o Lula moveu contra ele, que ele ganhou em primeira e segunda instância, e ele põe aqui exatamente para fazer manipulação. Lula já perdeu na segunda instância. Né? Perdeu no passado, ele está querendo aqui dizer que, fazendo manipulação, né? O Lula já perdeu também lá na outra segunda instância. Outro rola-bosta do Grupo Globo é o tal do Carlos Alberto Sardenberg, né, que fazia dupla com aquele rola-bosta William Vac, pega em flagrante aí recentemente, né, que foi elogiado lá pelo outro boquirroto, outro rola-bosta lá, o boquirroto da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o Carlos Fernando Santos Lima, que eu falo sempre dele aqui, né, que ele reproduz lá elogiando frases do Carlos Alberto Sardenberg. Uma delas aqui, são várias, né, adjetivo de alto a baixo, provocação, né, clima de guerra, né, de guerra mesmo, de incitação à violência, que diz aqui que é um componente de agitação e propaganda nesse movimento, uma última tentativa de intimidar o judiciário, mas tem aí também uma questão pessoal. Qual é a questão pessoal? É o futuro profissional do meio de vida de grande parte dos quadros do PT. Estamos falando daqueles que só trabalham em 3 ambientes: no próprio partido, nos sindicatos e no governo. Como funcionaria os partidos, os sindicatos, os governos? Mau caratismo, propaganda fascista,
É que é exatamente isso, rola bosta. Outro rola bosta é o Rui Castro, na Folha de São Paulo, que fala coisas absurdas. Num país com uma democracia mais consolidada e mais sólida, né, certamente ele pagaria um preço alto pelo que ele disse aqui. Dentre outras diatribes, ele disse aqui que a ladainha do Lula, né, contra a burguesia loura de olhos azuis teve de ser posta de lado quando se percebeu que seu advogado é louro de olhos azuis, tal como, aliás, a falecida Dona Marisa. Isso aqui é mau caratismo puro. Né? Quem fala de elite branca são os explicadores do Brasil, a formação do Brasil, a estrutura do Brasil, quem habita o pico da pirâmide social brasileira. Vá estudar Darcy Ribeiro, Nelson Werneck Sodré, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, etc, etc. Ele estuda, ele sabe. É mau caráter mesmo, rola bosta. Um outro exemplo flagrante aqui de mentira, de manipulação dele, que diz aqui Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chamou há pouco o Haiti e os países africanos de países de merda. E diz que o Lula, né, não precisou chegar a tanto quando ele classificou o Brasil o próprio Brasil de merda, não falou de outros países, falou do próprio Brasil, né, uma clara manipulação, porque o Lula disse o seguinte, e ele cita, o Rui Castro cita entre aspas o que o Lula disse: esse país não nasceu para ser a merda que é. O Lula não falou do Brasil e dos brasileiros como merda, falou desse Brasil dos golpistas. Ele mesmo dá aqui a prova, a ferramenta de que é um mau caráter, um manipulador, um rola-bosta. O Jânio de Freitas faz uma coluna hoje na Folha de São Paulo que é uma espécie de contraponto a tudo isso. Vale a pena ler, quem tiver oportunidade, a coluna do Jânio de Freitas, que ele diz aqui que os alicerces institucionais degeneraram até nenhum mais funcionar. Que é a história do golpe, que ele diz aqui que o executivo, o legislativo e o judiciário não se entendem nem o mínimo exigido pelas urgências. E ele sustenta toda a argumentação dele nessa história da ditadura de toga, do espectro da Operação Lava Jato, que diz que o seu âmago não é judicial, é político. É exatamente isso, é a síntese de tudo. Agora eles vão fazendo aí as manipulações deles. Eu chamo a atenção aqui que o Globo vem anunciando que a Polícia Federal já descobriu quem fez ameaças aos desembargadores, que vai haver prisão antes do julgamento do dia 24. Eu chamo a atenção porque eles podem estar preparando alguma sujeira aí. Essa gente não tem escrúpulo, essa gente é suja. O jogo deles é barra pesada. O próprio Estadão faz uma revelação hoje também, que se fosse para a gente levar em consideração o Estado democrático de direito, a punição deveria ser rigorosíssima. Que eles Lava Jato vazou o relatório para o Estadão confessa isso, vazou o relatório do Procurador Regional da República, Maurício Gotardo Gerum, que diz que vai fazer a sustentação do ponto de vista da Lava Jato lá no julgamento do dia 24. E aí tem as mentiras de sempre, diz que são 3 acusações que ele vai fazer, que são 3 contratos da OAS com a Petrobras. Agora, se o próprio Sérgio Moro disse que o dinheiro que serviu de propina para o Lula comprar o triplex, entre aspas, veio da Petrobras, não veio da Petrobras, como é que ele vai sustentar que existem 3 crimes ligados ao OAS com a Petrobras? É uma esquizofrenia, a manipulação, a falta de conteúdo, falta de fatos e tal. Só resta para eles fazer a manipulação. Tudo isso está baseado na delação do Léo Pinheiro, que a gente sabe como foi feita, à base de coação, de intimidação, de terrorismo, de torturas psicológicas. O Léo Pinheiro fez 3 tentativas de delação e eles negaram. Não, essa não serve, essa também não serve, a nossa tem que ser assim. Como eles fizeram com o Palocci e tantos outros. O resumo da ópera, o próprio Estadão revela, as articulações aí anti-Lula. Começa pela articulação do Planalto, que é a facção aí do Michel Temer, dizendo que eles estão organizando um grande centrão ali, de partidos anti-Lula. O Rodrigo Maia foi lá nos Estados Unidos sintomaticamente falar também contra o Lula, meteu o pau no Bolsa Família, dizendo que escraviza as pessoas. Como é que um programa que alimenta as pessoas, um programa que põe crianças na escola, vai escravizar alguém? É isso, É para dizer, eu estou aqui como um candidato viável para a turma da bufunfa, capaz de unificar a facção A com a facção B e tudo mais. Meteu o pau também no Minha Casa Minha Vida. Olha a lógica ideológica de tudo isso, o sentido ideológico de tudo isso. Porque é isso, A mídia é a face mais visível desse submundo putrefato aí, que onde viceja essa ditadura da toga, que é o centro de todo o processo golpista. E aí com seus jornalistas aí que se prestam a serem os boquirrotos porta-vozes, da laia lavajatista. Como foi em 1964, no golpe de 64, quando no mesmo submundo vicejou os latrocidas, os militares latrocidas que deram golpe. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço. Até a próxima.